assistências. Agora é o seguinte, para nós que torcemos contra o Flamengo, nós que somos anti Bruno Pet, vai ser um ano duro, né? Pode falar a verdade, Cara, vai ser um ano difícil para nós, né? Vai ser complicado. Eu confesso que eu tô com uma expectativa muito alta. Também acho que vai ser bem difícil. Até porque, cara, ainda tem mais uma janela. O Flamengo já está com um elenco absurdo. Tem agora uma comissão técnica super competente, acostumada a ganhar títulos. Todos os títulos, né? Pontos corridos ou mata-mata. Então, de fato, vai ser bem complicado aí para quem está na missão de secar. O Flamengo apresentou à Caixa Econômica Federal o projeto de construção do seu estádio. O Flamengo terá o seu estádio. Definitivamente vai atingir outro patamar. Então fala galera, beleza? Muito bom dia. Vamos aqui para as informações e tem muita coisa top, hein galera? A gente vai começar aqui falando do estádio do Flamengo. Finalmente vai sair esse grande estádio do Flamengo e você vai ficar sabendo das informações aqui com o João Guilherme, né? Com certeza você que é torcedor do Flamengo vai ficar muito contente em saber que está muito próximo de sair aí o estádio do Flamengo, e isso vai parar com certeza o futebol brasileiro, porque o Flamengo aguardava muito esse momento, né? Aguardava muito o momento em que teria o seu estádio, onde vai poder agora alocar os seus torcedores e poder dizer que o estádio é seu e de mais ninguém. Tem também o Thiago Leifert, que vai elogiar o Flamengo, e você vai acompanhar daqui a pouquinho. E muito mais, né? Então já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino. Créditos do vídeo na descrição. E vamos agora começar aí falando sobre o estádio do Flamengo, que com certeza é um assunto interessantíssimo. Vamos ver. Vídeo muito especial para falar de um assunto que é comentado há muito tempo, está no imaginário popular, faz parte da gozação, das provocações no dia a dia no futebol, mas agora chegamos com uma informação concreta e que foi muito divulgada nesta segunda-feira, dia 11 de março de 2024. No último sábado, pela manhã, no estádio da Gávea, sede do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim se reuniu com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. E o assunto tem a ver com esse local aqui que você está vendo. Se você é do Rio de Janeiro, você conhece bem essa área. A área do gasômetro, na região central do Rio de Janeiro. E eu achei essa foto bem interessante, porque a gente vai conseguir ilustrar e identificar todas as possibilidades. E o porquê desta reunião? A informação do colunista Lauro Jardim, de O Globo. Foi o primeiro a passar essa notícia. O Flamengo apresentou à Caixa Econômica Federal o projeto de construção do seu estádio. Então agora temos uma informação concreta. O Flamengo tem um projeto para construir um estádio e este foi apresentado à Caixa Econômica Federal, que através de um fundo é dona deste terreno aqui. O terreno onde ficava o gasômetro na região central do Rio de Janeiro. Você está vendo, ó, que aqui é o terminal intermodal Gentileza, inaugurado recentemente. É um terminal que vai ligar várias linhas de ônibus, BRTs, VLTs, e que todos eles chegarão e passarão por aqui, facilitando muito o transporte. Aqui, mais à frente, ó, do outro lado do elevado, você vê a rodoviária Novo Rio. É a rodoviária do Rio de Janeiro, que já está ali há muito tempo. Aliás, precisa de uma reforma, né? Precisa ser melhorada, ser ampliada. Você vê aqui também, ó, isso aqui faz parte da Ponte Rio-Niterói. Quem vem de Niterói para chegar ao Rio de Janeiro, ou então quem está
na Avenida Brasil ou na linha vermelha e quer ir para o centro da cidade do Rio de Janeiro, quer entrar na zona portuária, passa por esse elevado aqui. Falando em Porto, olha aqui, ó. Aqui está o Porto do Rio de Janeiro, a região do Porto Maravilha. Aqui um pouco mais à frente, o aeroporto Santos Dumont. Num outro lado da cidade, para o outro lado, para lá, nós temos o aeroporto internacional Tom Jobim. O Maracanã é muito perto dessa região, também o estádio de São Januário do Vasco da Gama, a Avenida Brasil. Ali ao lado, né, nós temos a estação da Leopoldina, que está fechada, mas que já há um processo de revitalização e em breve estará aberta. Ou seja, o Flamengo entende que essa é uma área estratégica, central, com muita facilidade de acesso, próxima aos principais aeroportos do Rio de Janeiro, em frente à rodoviária, em frente ao principal terminal de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, e o Flamengo considera que é o local ideal para construir o seu estádio. Essa é a informação que temos. O Flamengo quer adquirir esse terreno. Segundo o mercado imobiliário, esse terreno vem passando por um processo de desvalorização, o que facilitaria a compra, porque a Caixa não está encontrando parceiros e possibilidades para valorizar o terreno em outros empreendimentos, e um estádio com uma equipe do porte do Flamengo poderia valorizar muito essa área que anda abandonada e desprestigiada no centro do Rio de Janeiro. Tentou-se, com o Porto Maravilha, na Olimpíada do Rio 2016, valorização ali, mas infelizmente isso não aconteceu. E essa construção do estádio do Flamengo, ela é uma possibilidade clara de haver um grande fluxo de pessoas, uma valorização e até mesmo o surgimento de uma nova área nobre na cidade do Rio de Janeiro. 250 milhões de reais seria esse o valor estimado hoje no mercado por este terreno. Não sabemos como vai funcionar a negociação, como o Flamengo irá fazer para adquirir esse terreno, através de uma parceria, se o Flamengo irá comprar, não sabemos disso e não vamos especular. O importante deste vídeo é trazer o seguinte: o Flamengo apresentou um projeto de construção do seu estádio. Aqui, na região do gasômetro, em frente à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na descida da Ponte Rio-Niterói. Uma localização bem central. E agora, olhando lá para frente, porque a partir do momento que temos essa informação, podemos dizer que o Flamengo realmente vai trabalhar para ter o seu estádio. É um processo longo, é um processo que dura muitos anos. Mas já olhando lá para frente, vocês imaginaram o que pode representar o estádio do Flamengo para o clube? O nível que isso pode atingir? O Flamengo atua no Maracanã, administra o Maracanã em parceria com o Fluminense. O Flamengo é o campeão de bilheteria do futebol brasileiro e sempre teve as médias mais altas de público do futebol brasileiro, recordista de arrecadação, dos 20 maiores públicos da história do futebol brasileiro, 14 tem a presença do Flamengo, sempre em momentos marcantes no Maracanã. Ao longo de todos esses anos, o Flamengo construiu uma nação, uma torcida que, segundo as pesquisas recentes, está ultrapassando a marca de 46 milhões de torcedores. Mas o Flamengo jogando no Maracanã, é claro que ele ganha muito dinheiro, ele pega uma parte desse lucro, mas outra vai para o governo do estado, para a federação e outras partes envolvidas. O Flamengo tendo o seu estádio, a arrecadação será do Flamengo. Tudo que for arrecadado neste estádio
será do Flamengo, com várias possibilidades. Shows que podem acontecer, empreendimentos que podem estar acoplados ali ao estádio, como restaurantes, lojas, centro de diversão e outras coisas mais. Museu, que temos um belíssimo lá na Gávea, mas que pode ser colocado também no estádio do Flamengo, né? Visitação, tour, ou seja, o Flamengo construindo seu estádio, ele vai dar um passo como grandes times do mundo já deram há muito tempo. Real Madrid, Barcelona, Boca Juniors, pegando alguns exemplos, de times que têm no seu estádio uma fonte de arrecadação extraordinária e que ajudam a sustentar essa máquina chamada futebol. Eu mesmo morei recentemente em São Paulo e muitas vezes pegava voos saindo de Guarulhos, vindo para o Rio de Janeiro, sexta-feira à noite. E eu sempre encontrava com torcedores de várias partes do Brasil e até mesmo do exterior, indo para o Rio de Janeiro para ver jogo do Flamengo no Maracanã. E agora, com essa informação, daqui a alguns anos, esse destino pode mudar. Esses torcedores podem ir para o Rio de Janeiro para ver o jogo do Flamengo no estádio do Flamengo. Galera, o Flamengo hoje tem um faturamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Milhões de reais. Com o seu estádio, dependendo do modelo como será feita essa negociação, o Flamengo é administrado por um grupo desde 2013 que entende muito de mercado e sabe potencializar a marca Flamengo e fazer dinheiro como ninguém. O Flamengo virou uma grande máquina de produzir dinheiro por causa da multidão que o acompanha. Tudo isso está sendo capitalizado. Então, se o Flamengo fizer um modelo de negócio para a construção do seu estádio que não prejudique a finança do clube, que hoje em dia está exemplar, e essa é a tendência desta diretoria que arrumou o Flamengo a partir de 2013, esse mesmo grupo que está no poder desde 2013, mas que houve um racha e uma parte ficou de 2013 a 2019 e a outra a partir de 2019. Se este grupo fizer o negócio certo, o Flamengo aí definitivamente vai atingir outro patamar, como diz o grande Bruno Henrique. Vamos aguardar, minha gente. Mas nós já podemos dizer o seguinte: o Flamengo terá o seu estádio. Vai demorar muito tempo, no mínimo 5 anos. O Flamengo está na licitação do Maracanã, tem interesse em administrar o Maracanã. O Flamengo precisará jogar no Maracanã nos próximos anos, mas o estádio é uma realidade e o Flamengo já deu o primeiro passo para conseguir esse terreno, irá negociar. E a partir do momento que tiver o terreno, o Flamengo vai construir aí o estádio Arthur Antunes Coimbra. A necessidade de fazer votação para nome de estádio tem que ser o Estádio Zico. Claro que name rights aparecerão, mas o estádio do Flamengo tem que ser batizado como Estádio Arthur Antunes Coimbra. É algo evidente, é algo evidente. E isso provavelmente vai acontecer daqui a algum tempo. E a gente tem essa certeza agora com esta reunião do último sábado, que ocorreu na sede da Gávea. Maravilha, pô, prazer é todo meu, cara. Agradecer primeiro pelo convite, estar aqui podendo falar desse Fla-Flu. E, pô, clubisticamente falando, tirando o lado na lista do lado, que baita Fla-Flu que eu vim aqui falar. Baita, né? Fla-Flu, Porque foi muito legal. Foi um amasso do Flamengo para cima do Fluminense. Jogo muito interessante. Bastante aí sobre isso. E o pessoal do chat vai querer saber, eles ainda não perguntaram, mas eu tenho certeza que eles estão curiosos, se pet é porque você bate falta tal qual o homem. Então, quando eu minto, eu falo que isso é verdade. É verdade. Coloca lá na coruja. Exatamente. Falo que faço gol olímpico, isso tudo. Mas nada disso é verdade. É mentira, né, Canedo?
É mentira. Eu tô feliz hoje aqui só pela Mentira, presença joga do nada. Pet, né? Inclusive. Não, o Pet é um bom zagueiro, né? Reza a lenda, ele disputava, verdade. né, os torneios Copa Sérgio. da Sérgio, Copa Sérgio aqui e tudo mais. Nunca tive o prazer ou o desprazer de jogar uma pelada com ele, eu também estou semi-aposentado. Só estou feliz hoje pela presença dele aqui, um grande amigo. Foi ruim. Fico feliz que você tenha trazido ele. O jogo foi horroroso. Eu estava no sábado comemorando também meu aniversário, então estava bebendo desde Pô, não cedo. foi seu aniversário, eu não sabia. Eu sou péssimo com aniversário. Canedo, desculpa, eu sou péssimo com aniversário. Eu tive de escrever aqui, ó. Mandar um beijo pra minha irmã na minha pauta, porque hoje é aniversário dela, uma das pessoas mais importantes da minha vida, minha agente, negocia meus contratos, cuida de mim, madrinha da lua, e eu, às vezes, tipo, já acordei e já mandei parabéns, mas eu esqueço. Então, parabéns, Canedinho. Não, com obrigado. atraso. Foi Chat, quinta. manda parabéns pro Quinta, Canedinho. dia 7. Com muito Quinta, atraso. dia 7. Manda parabéns Tamo pro junto. Canedinho. Obrigado, gente. Mas é isso aí. Aí eu já fui, né? Já sabia. Quando eu vi a escalação, então, Renato Augusto e Ganso, É isso, sem o nós vamos falar André, disso. Nós vamos eu falar falei, ixi, né? Vai dar Flamengo e, enfim, dizem que os clássicos têm as suas particularidades, não são tão previsíveis. Esse clássico Esse foi, foi bem né? previsível. Pet, eu ia te perguntar até se você pudesse olhar o jogo e trazer um aspecto que fez o Flamengo vencer esse jogo. Qual foi o mais importante para você? Para mim, o mais importante foi o Flamengo não ter deixado o Fluminense do Diniz ser o Fluminense do Diniz. Se a gente parar para pensar, eu me lembro de cabeça quantas vezes o Fluminense conseguiu sair jogando daquela forma que o Fluminense do Diniz gosta de fazer. Foram 2 ou 3 vezes no máximo. Fora isso, a maioria dessas vezes depois que o Marcelo entrou naqueles minutinhos ali antes da expulsão do Thiago Santos. Foi quando o Fluminense parecia que ia reequilibrar o jogo. Mas o Flamengo não permitiu com que o Fluminense saísse jogando. Eu tenho até alguns dados aqui. Depois, Thiago, eu não sei se eu tenho como te mandar algumas imagens pra gente ilustrar aqui. Manda. Eu trouxe aqui. Eu acho que Posso falar pro Canedo aqui? Manda Quem pro sabe Canedo. faz ao vivo. Manda pro Canedo que Pois eu tento é, colocar aqui. A gente já fez isso antes. Tá. Pode mandar pro Canedinho. O Canedinho me encaminha aqui, eu já tento colocar. Já está Tá, aberto. vou Enquanto mandar isso, aqui, você pode... porque assim, tem alguns Acontece. dados e algumas imagens, cara, muito interessantes. Eu fui buscar, eu tenho acesso ao Y-Scout, né, que é a plataforma de análise e tudo Sim, mais. é muito legal. Muito legal, exatamente. E assim, antes das imagens chegarem aí, dá pra gente falar de forma mais tranquila. Nos últimos 6 meses, no retrospecto dos últimos 6 meses, o jogo contra o Flamengo, esse Fla-Flu, foi o jogo em que o Fluminense teve o maior percentual de passe longo, no retrospecto dos últimos 6 meses, pegando aí mais de 30, 40 jogos do Fluminense. Então, o jogo do Fluminense teve o maior percentual de passes longos, ou seja, não foi aquela saidinha curta que o Diniz gosta de fazer. Ele estava muita tentando, bola longa. mas a gente até viu o Diniz em certo momento pedindo isso, né? Falando, tenta sair longo, porque eles estavam tão sufocados atrás que eles estavam tentando jogar a bola lá para frente para tirar a bola do sufoco, né? Exatamente. Só que assim, o Fluminense não está preparado para esse tipo de situação. O Cano não é um atacante, não é um centroavante que consegue segurar, sustentar a bola lá na frente. O Keno também não tem isso, o Arias tão pouco. Exatamente. Pô, Então, mas assim, o a Renato, bola longa para o Fluminense... Mas o Renato conseguiria, pô. Se você manda essa bola pro Renato, ele teria a obrigação de segurar essa bola lá na frente. Não conseguiu, né? Mas não a bola conseguiu. voltou, né? A bola acabou A bola quicando. voltava. E isso vale muito também por conta da excelente partida que fizeram os zagueiros do Flamengo. Ganhando a primeira, ganhando a segunda bola, ganhando as disputas. O Fluminense dava... O chutão do Fluminense era se desfazer da bola, basicamente. Você imaginar o time do Diniz se desfazendo da bola é algo quase que inacreditável. É isso daí, ó. Esse é o gráficozinho de setembro do ano passado até março desse ano, com todos os jogos do Fluminense. E o pico, na ponta direita aqui desse gráfico, é justamente o maior número de percentual de passes longos do Fluminense nesse retrospecto dos últimos 6 meses. E assim, só tem dos 6 meses porque o iScout só me dá dos 6 meses. Se eu fosse mais para trás, eu acho que ia continuar sendo um pico também, exatamente. E não foi proposital, né? Não foi uma estratégia do Fluminense. Ele se viu obrigado a fazer isso porque não estava dando. Tem até uma saída no segundo tempo que é constrangedora, né? Que o Flamengo vai, pressiona direitinho e termina com o Thiago ou o Guga tropeçando, jogando a bola para a lateral. Agora acho que foi o Guga. Mas aconteceu mais de uma vez, né? Do jogador do Flu ficar sufocado na lateral, se embananar com a bola e sair, desistir. Em vez de dar o chutão ou tentar alguma coisa, ele estava tão sufocado que ele acabou ficando preso na lateral. Que mais, Pet? Você quer trazer mais alguma coisa? Eu estou aqui com as imagens já abertas aqui. Tem uma outra imagem também que é legal, também é estatística, que é sobre a quantidade de passes que o Fluminense conseguiu encaixar para aquele famoso terço final, ou seja, aquele campo de ataque ali. Também foi um número ridiculamente baixo comparado nesse retrospecto de 6 meses. É a segunda imagem que tem aí, o Thiago, passes terço final.
Aí, exatamente. Assim, meu a Deus! quantidade de situações que o Fluminense conseguiu chegar perto da área do Flamengo foi um número, assim, muito baixo. Caraca, esse pequenininho aqui mais perto deve ser tipo o Manchester City. Será que tem o Manchester City aí no meio ou não? Tem grande chance Se pá é o Deve Manchester, ser. esse ali do meio é o Manchester Deve City. ser o mais baixo, deve ser o mais Perto baixo. da na flecha meiuca ali. Perto da flecha ali deve ser o City. Deve Caraca. ser, tem grande chance de ser. Então, assim, foi um jogo que o Fluminense não conseguiu jogar o futebol que acostumou a jogar. É claro, não é só mérito do Flamengo, eu acho que é muito mérito do Flamengo, também não é só mérito do Flamengo. Acho que o Fluminense, cada dia que passa, fica mais nítido, que sente muita falta do Nino, porque o Nino era um cara que conseguia fazer esse tipo de jogada. O André fora também cai muito, perde muito o Fluminense nesse tipo de aspecto, apesar de ter tido ali Renato Augusto para trás, enfim. Mas a dupla de zaga que jogou durante parte do jogo, Manuel e Thiago Santos, não é uma dupla de zaga que tem essa capacidade de construção exacerbada. Isso dificulta também. Mas eu acho que é muito por conta do sai de mérito um do Flamengo. passe errado do Thiago que ele vai tentar consertar. Ele próprio, exatamente. E ele podia ter quebrado, foi no Cebola, ele podia ter quebrado o pé do Cebola, foi tá? duríssimo. Ele não quebrou o pé do Cebola por isso aqui, ó. O Tite tava até super nervoso, com razão, porque era para expulsão, não era nem porque era o Dogson lá, a chance clara de gol. É porque foi violento demais, cara. Foi de cima para baixo, se prende na grama, se é um gramado sintético ali, é fratura. Certeza. Canedinho, você ouviu atentamente tudo que Bruno Petti trouxe, e ele trouxe com muita frieza, com muita tranquilidade. E agora, Canedo, o que o Fluminense deveria ter feito e por que você ficou tão chateado? Acho que é muita coisa, né? É difícil. Começa a caça às bruxas, né? Depois de uma derrota dessa. Depois de um início de temporada ruim do Fluminense. O Fluminense não fez nenhum bom jogo. A gente alertou aqui quando ganhou da LDU. Fez um bom segundo tempo, mas a LDU também entregou a bola. E o Fluminense, na qualidade dos seus jogadores, dos jogadores que entraram, saíram do banco, o Fluminense conseguiu reverter aquela situação e ganhou o título que tinha em disputa até agora na temporada. Mas a realidade por conta do Mundial, o time titular do Fluminense, o elenco principal, fez 6 dias de pré-temporada. 6 dias de treino no CT e o Fluminense já foi com titulares para um jogo lá contra o Sampaio Corrêa, justamente porque estava preocupado com a Recopa. Então, essa data não ajudou, o calendário não ajudou. Além disso, né, o Fluminense está sem o Nino, que é uma baixa considerável no time titular. Vários dos jogadores do ano passado não estão repetindo o rendimento. As soluções táticas, né, precisam surgir novas soluções táticas para o time do Fluminense não ficar tão marcável, tão manjado assim. Eu acho que o time se colocou também nessa situação em termos de postura, um pouco arrogante. A gente viu a coletiva do Diniz, viu a entrevista do Marcelo. Parece que o Fluminense ainda não se descolou de 2023. E precisa, né? Precisa realizar que o ano já passou. O Fluminense poderia hoje estar enfrentando o Nova Iguaçu com uma vantagem. O Fluminense perdeu para os reservas do Botafogo. Acho que assim, um pouco inadmissível, até pela maneira como foi o jogo, aquele 4-2. O Fluminense se colocou no caminho do Flamengo com a vantagem, de um Flamengo que é um time num estágio muito mais avançado, taticamente, tecnicamente, fisicamente. E aí a gente viu já nesses 2 enfrentamentos de Fla-Flu, o da Taça Guanabara, que foi um 2-0 também, que o Flamengo conquistou o resultado assim com tranquilidade, e agora que foi talvez a pior derrota do Fluminense, exclui aí o Manchester City, foi talvez a pior derrota do Fluminense em muito tempo, porque foi um massacre. Até uma crítica construtiva ao Flamengo, o Flamengo não pode, e nessa temporada o Flamengo tem dominado os seus adversários e não tem conseguido golear, trucidar, né? A ilustração do jogo é uma, né? Oi. Só um detalhe, te interrompendo rapidinho. Eu estava no Maracanã, eu estava trabalhando no jogo, eu vi muitos torcedores saindo do Maracanã transtornados, torcedores do Flamengo. Era para ter sido devolvida a goleada, né? Do estadual. Exatamente por isso, por conta da goleada do Carioca do ano passado, onde o Fluminense foi quem amassou o Flamengo e fez aquele baile espetacular. Então, muitos torcedores do Flamengo transtornados porque queriam ter feito 4, no mínimo, né? Para poder igualar aquela goleada, porque realmente foi um amasso do Flamengo do início. Foi. Eu tava no meu grupo de futebol, escrevi, que esculacho e tal, aí um amigo meu falou assim, mas aí tá 1-0 ainda pro Flamengo. Eu falei assim, era pra tá mais, realmente, dava pra ter terminado 3-0 o primeiro tempo com bastante tranquilidade, e o segundo tempo ter sido uma tragédia sem precedentes pro Fluminense. Mas, ô Canedinho, mas por que o Fluminense não ganha mais clássico, cara? 12. Tá 12? Do recorde histórico negativo num período que o Fluminense acabou ganhando a Libertadores, né? Mas bizarro. Eu acho que cada clássico tem que ser analisado individualmente. Alguns desses clássicos o Fluminense entrou com o time em reserva, estava, né, de olho em outras coisas e tal, mas
para esse de sábado não teve desculpa, não só pelo resultado, acho que perder seria normal, mas o Fluminense não jogou, não conseguiu jogar, e desde a escalação inicial para mexidas, né, entrou o Lelê, cara, entrou o Antônio Carlos já ali no fim. Acho que o Diniz estava bem perdido em relação ao que fazer nesse jogo. E tá claro, assim, a gente fala há muito tempo, né, e os torcedores até defendem, o time do Fluminense é velho. Nesse caso, o time do Fluminense, sem o André, com o Renato Augusto, teve o time mais velho até hoje, né, desde que o Diniz chegou. O Flamengo está batendo alguns recordes históricos, inclusive, em relação ao gols sofridos. O Flamengo igualou a maior sequência de jogos sem sofrer gol na sua história, que era da década de 70, agora já igualou com 10 jogos seguidos sem sofrer gol. E o Rossi já é o goleiro com a sequência de minutos sem sofrer gol maior da história do clube do Flamengo. Passou o Cantarelli, que também era lá da década de 70. E assim, não sabemos quando esse recorde vai aumentar cada vez mais, porque a partir do momento que começar o próximo Fla-Flu, esse número vai aumentando, o número de jogos, enfim. O Flamengo é um time que se defende muito bem. O time do Flamengo está, como o Tite gosta, equilibrado. Porque é um time que lá na frente cria, e aí, para o técnico, é até uma situação mais fácil, né? Porque você tendo De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, é difícil você não criar jogadas, situações de gol. E o Flamengo está criando muito bem. Aliás, o segundo gol foi um golaço, né? O segundo gol foi um golaço. E foram vários golaços nos últimos jogos. Os gols que o Flamengo fez contra o Madureira, aquele gol de chapéu do Pedro, os gols contra o Fluminense, enfim, cara, o Flamengo realmente está numa fase espetacular. Ô, Pet, e o De La Cruz, hein? Eu vi você falando do De La Cruz com o Gerson. Isso. O De La Cruz, no começo dos primeiros jogos, eu ainda comentei com o Canedo, lá com o Clear, no 3 na área, eu falei, cara, o De La Cruz ainda não tá... Tô sentindo ele ainda não tá muito bem, tava ansioso, mas, cara, ele já começou a ser o De La Cruz que a gente conhece, aí o entrosamento dele com a Arrascaeta, óbvio, vem de bastante tempo, e ele fez uma partida boa. Eu vi você comparando ele com o Gerson, né, no seu Instagram. E o André Hernan, que teve aqui na sexta-feira, falou, cara, olho no De La Cruz, porque assim, ele vai ganhar troféu de melhor em campo várias vezes nesse Brasileirão. O que você tá achando do De La Cruz agora no Flamengo? Encaixou, né? Encaixou, e assim, teve uma mudança de posicionamento, né, por conta do problema de saúde do Gerson. O De La Cruz, ele começa jogando no Flamengo como meia-direita, que vem de fora para dentro, mas jogando na posição que era do Everton Ribeiro, em anos anteriores, ali como aquele meia que começa aberto, mas circula por dentro. Estava tentando pegar um entrosamento ali no time. Acho que isso muda muito também o esquema tático como um todo do time, porque o Flamengo se acostumou com o Tite jogar com 2 pontas. E aí quando você tira um dos pontos e coloca um meia, as dinâmicas mudam, a dinâmica do lateral muda, a dinâmica do volante, enfim, muda algumas situações. Acho que o Flamengo estava num processo de entrosamento nessa escalação, mas com o problema de saúde do Gerson, o De La Cruz passa a fazer a função que era do Gerson, como esse segundo homem de meio campo. Não chega a ser um volante, que é quase que um meia de chegada, um meia que vem mais de trás, mas é como se fosse um segundo homem de meio campo depois do Eric. E ali, cara, assim, era a função que ele estava cumprindo no River Plate no último ano, antes de vir para o Flamengo, e ele tá jogando uma bola absurda ali, né? Dá um passe pro Pedro pornográfico, né? Cara, ele acertou uns 2 passes rasteiros pelo meio da defesa do Fluminense, muito difíceis, muito, de quem sabe jogar. Difíceis. E se você reparar, cara, assim, não importa se ele tá com o pé direito ou com o pé esquerdo, ele acerta o passe. Porque ele tem uma ambidestria, assim, que é um negócio fora do comum. Ele conduz a bola de direita, ele conduz a bola de esquerda, ele dá passe de direita, ele dá passe de esquerda, ele chuta com as duas. Isso facilita muito, porque às vezes você está angulado para você dar o passe de direita, na diagonal. Aí você dá o de direita. Quando você está angulado para o outro lado, se o cara for destro e não tiver capacidade com a esquerda, ele tem que girar o corpo todo, e aí você perde 1-2 segundos que às vezes fecha uma linha de passe. O De La Cruz não tem esse problema, porque ele vai encontrar o passe de qualquer maneira. E tem um detalhe legal, que você até citou aí o conteúdo que eu fiz dele com o Gerson. Desde que o De La Cruz passou a jogar nessa função um pouquinho mais recuada, como um organizador do time ali de trás, o link dele com a Arrascaeta, ele ficou ainda melhor. Ficou ainda mais frequente, às vezes. Igual o FIFA Ultimate Team. Igual o FIFA Ultimate Team. Exato. Tá verde. Exatamente. A Setinha agora ficou aquele verde bem brilhante. Porque, assim, cara, o que ele acha o Arrascaeta no jogo é o tempo inteiro, cara. É o tempo inteiro. O Arrascaeta nas costas dos volantes, ele encontra o passe. E, ó, De La Cruz tem uma assistência só, né? Nenhum gol e uma assistência. Mas a culpa é dos outros. Atentamente o jogo culpa é dos outros. Porque pra saber porque o Flamengo pagou 16 milhões de euros. Mas era pra ter mais assistência, igual o Salah, coitado. O Salah era pra ter 40 assistências. É que ele toca a bola no Darwin Nunes e acontece o que acontece, não é? Exatamente. Entendeu? Mas era pra ter 40 assistências. Agora é o seguinte, pra nós que torcemos contra o Flamengo, nós que somos anti Bruno Pet, vai ser um ano duro, né? Pode falar a verdade, cara, vai ser um ano difícil pra nós, né? Vai ser complicado. Eu confesso que eu tô com uma expectativa muito alta, cara. Muito alta. Porque,
Cara, se a gente parar para ver, ainda é um início de trabalho do Tite. O Tite não completou 30 jogos na frente do Flamengo, gente. E assim, foram 13, 14 jogos na temporada passada, teve uma pré-temporada no meio, jogadores saindo, jogadores chegando, e agora mais 15, 16 jogos. Ainda é um início de trabalho. Eu sei que, para muita gente, já tem muito torcedor que às vezes quer mandar o técnico embora com 3, 4 jogos, com 5 jogos. Segura a onda. A gente não costuma... Segura a onda, calma. Deixa o homem aí. Olha o que aconteceu com a seleção brasileira. Deixa o homem quieto. Não mexe, deixa ele trabalhar. Deixa ele quietinho lá. Exatamente. Mas assim, a maneira com que o Flamengo se portou, principalmente anteontem contra o Fluminense, que é o que está mais recente, é de um time que joga junto há mais tempo. O próprio De La Cruz, que a gente acabou de falar, parece que ele tá no Flamengo há muito mais tempo do que ele de fato tá. Ele parece que ele tá muito... Teve um lance ontem que o Cebolinha, o Flamengo ia sofrer um contra-ataque, o Cebolinha volta correndo igual um desesperado, dá um carrinho e faz o desarme. O De La Cruz vira pro Cebolinha, bate palma, comemora. Cara, esse cara é o quê? É um dos líderes do elenco? Ele tá aqui há quantos anos no Flamengo? Ele chegou outro dia, cara. E assim, já tá tudo muito entrosado, muito encaminhado. Eu confesso que eu tô com a expectativa muito alta. Rapaz, sei que eu praticamente não tem buraco também, né? Canedo, vamos fazer nossa parte e dizer que tá com cheirinho de título nesse Flamengo. Urgente, faz. Não, a gente fala logo. Aqui, Não, a gente vai tentar fazer a nossa parte aqui ao longo do ano, mas também acho que vai ser bem difícil. Até porque, cara, ainda tem mais uma janela. O Flamengo já está com um elenco absurdo. Tem agora uma comissão técnica super competente, acostumada a ganhar títulos. Todos os títulos, né? Pontos corridos ou mata-mata. Então, de fato, vai ser bem complicado aí para quem está na missão de secar. Mas o jogo é jogado. Tem cada detalhe aí conta. Canedinho, agora o Arsenal tá dando alegria pra gente. Eu gostaria de falar pro Canedinho ficar aqui com a gente, que agora eu vou fazer um pouquinho mais... Assunto, galera. O Flamengo apresentou oficialmente à Caixa Econômica Federal o projeto para a construção do estádio no terreno do gasômetro no Rio de Janeiro. O projeto foi colocado à mesa em uma reunião entre Rodolfo Landim e Carlos Vieira. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Carlos Vieira é o presidente da Caixa Econômica Federal. A notícia foi publicada primeiro pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo, e a gente confirmou, e pelo que eu soube, a reunião foi extremamente positiva. E só por curiosidade, a reunião foi no sábado à noite, ou seja, no dia que estava tendo Fla-Flu, o Landim se reuniu antes com o presidente da Caixa e depois, pelo visto, foi para o Maracanã. Então fica aí a informação. O que mais me surpreende é assunto de estádio próprio sair após uma vitória, não após uma derrota. Porque a gente sabia que assunto de estádio próprio era sempre uma cortina de fumaça em momentos de crise no Flamengo. Mas agora não tem crise, porque o Flamengo está comendo a bola. Inclusive falei hoje no SBT Sport. Eu não vejo o Flamengo perdendo para o Fluminense, tomando 3 gols do Fluminense e não fazendo nenhum. E eu não vejo o Flamengo perdendo nem para o Nova Iguaçu, nem para o Vasco na final do Campeonato Carioca em 2 jogos e ainda tendo a oportunidade, tendo a vantagem do empate nos 2 duelos. Então, para mim, o Flamengo, hoje é dia 11 de março, para mim o Flamengo será o campeão carioca, tá bom? Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de caso polêmico, extracampo, envolvido, um jogador do Flamengo envolvido aí, uma briga, uma suposta agressão, porque o empresário Caio Mana registrou nesta segunda-feira boletim de ocorrência contra o Wesley, o lateral direito do Flamengo. E o Caio afirma no boletim de ocorrência ter sido vítima de agressão do jogador em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite do último domingo. Domingo foi folga do Flamengo, tá? Os jogadores se representaram nessa segunda. No depoimento, Caio disse que teve uma discussão. Essa discussão começou após o Wesley dizer ou acusar que ele teria tirado uma foto sem autorização do Wesley com um amigo no quiosque. O homem também estava acompanhado de um amigo e ambos disseram que não haviam feito qualquer imagem do jogador. E nessa discussão aí teve até ameaça de morte. Então, o SBT teve acesso ao boletim de ocorrência, de fato, procede tudo aí que o Caio disse. Agora é averiguar os fatos. Lá no Flamengo me disseram que o Wesley se reapresentou hoje normalmente, inclusive fez trabalho à parte, porque ele está se recuperando de uma lesão muscular, e quem está cuidando do caso é o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Eu aqui, a minha opinião é o seguinte, não faltou a treino, eu não tenho que ficar aqui dizendo, o Wesley está errado. Agora, fora de campo, é óbvio que ele tem que tomar cuidado com a imagem dele, porque a imagem dele está atrelada ao Flamengo e vice-versa.
A imagem do Flamengo também está atrelada a ele. Tem que ter apuração dos fatos. Eu não vou ficar aqui dizendo que o Wesley errou ou não, porque isso é uma acusação. E se o Caio, que é um empresário, está acusando, ele vai ter provas, ou não também. Então, antes de qualquer definição, decisão da justiça, vamos aguardar. Vídeo que aconteceu recentemente com o Marcos Braz, porque ele deu uma entrevista coletiva, mentiu, depois foi comprovado que o que ele disse não era verdade, que o entregador que foi vítima dele de agressão havia dito a verdade. Agora vamos esperar a apuração do caso aí, que obviamente a polícia está apurando esse assunto. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos falar aqui de um jogador paraguaio, atacante paraguaio, Ramon Sosa, que segundo o jornalista Luciano Calheiros, o Ramon Sosa está na mira do Flamengo, tá? Jogador, atacante paraguaio de 24 anos, está atualmente no Talleres da Argentina, começou no Atlético Tembetari do Paraguai, passou pelo River Plate do Paraguai, Olímpia do Paraguai, Gimnasia da Argentina e atualmente está no Talleres. Eu confesso que eu não conheço esse jogador. No Flamengo, disseram que não procede, mas segundo meu amigo aí, Luciano Calheiros, a informação é dele. O Flamengo está de olho nesse jogador. Vocês conhecem? Podem dar a opinião de vocês. Só para finalizar nosso vídeo antes, o Rojas, que era do Corinthians, entrou com uma ação na FIFA para receber o que ele tem de direito. Por que eu estou falando isso? Porque o Marcos Braz deu uma entrevista coletiva, ele falou muito bem sobre aquela situação envolvendo o Maicon, que a narrativa da imprensa paulista não procedia, porque o Flamengo só foi atrás do jogador, só fez proposta depois de ter um ok do jogador. E aí o Corinthians ficou tirando onda, aqui é Corinthians, sendo que deve 11 meses de direito de imagem para o Maicon, tem um jogador indo na FIFA, e o Corinthians está querendo tirar onda com o Flamengo, que paga tudo em dia, que tem um elenco absurdo, que vai disputar títulos, e o Corinthians, que deve a Deus e o mundo, ficou de deboche com o Flamengo. Isso é assustador. Então, galera, encerramos aqui, né? Esse foi o vídeo com as informações. A gente viu o João Guilherme trazendo essa excelente notícia aí pro Flamengo, que é do estádio. É muito tempo aí que o Flamengo é zoado por causa disso, né? Muita gente diz que o Flamengo não tem casa, que o Flamengo mora de favor, né? Que acha que é dono do Maracanã, embora o Flamengo pague, né, o Maracanã mais do que todo mundo aí. Sustenta o Maracanã é o Flamengo, né? Embora divide com o Fluminense, mas quem paga a maior parte é o Flamengo, né? Isso é informação aí da mídia. Mas o Flamengo sempre quis ter o seu próprio estádio, né? E tem dinheiro para isso. Então vai acabar isso, né? Eles falam parecendo que o Flamengo não tem dinheiro para manter um estádio, para ter um estádio, né? Como se fosse aquela pessoa que não tem casa, que não tem dinheiro para ter uma casa. Não é o caso. O Flamengo hoje é o clube mais rico da América do Sul. Então o Flamengo tem total condição de ter um estádio. E tendo um estádio é que vai ficar pior ainda para os rivais, porque o Flamengo com estádio, o faturamento vai subir muito mais. Isso é a lógica, né? São números. Então, saindo desse estádio do Flamengo, que não vai ser exatamente agora, né? Até porque para fazer um estádio da magnitude do Flamengo demora. Então, nos próximos anos aí, o Flamengo deve iniciar em 5 anos, mais ou menos, deve estar sendo esse estádio do Flamengo, né? Estádio certamente com capacidade para 100 mil pessoas, né? É o que se tem falado da mídia aí, para bastante pessoas. Imagine aí, né? 100 mil pessoas, o Flamengo lotando sempre estádios, né? E aí o faturamento vai subir muito, o Flamengo vai faturar ainda mais e vai enriquecer, vai poder contratar melhores jogadores, mais estrelas, investimento, enfim. A tendência é que o Flamengo cresça ainda mais e os rivais ficam logicamente assustados, né? E também o Leifert, né? Thiago Leifert, juntamente com outros comentaristas também falaram, né, que vai ser muito difícil esse ano, né, para quem torce contra o Flamengo, porque o Flamengo está numa evolução muito grande, né? O Fluminense já sofreu com o Flamengo. O Flamengo deve ser campeão sim, né, no Campeonato Carioca, né, se nada der errado, né, tá dando tudo certo. O Flamengo, claro que não tem nada a ganhar contra o Fluminense na partida de volta, mas a gente sabe que tudo pode acontecer. Mas o Flamengo tá muito equilibrado e a tendência é que seja campeão, invicto, né, talvez sem tomar gol, né, pode acontecer, tem mais 3 jogos aí, o Flamengo não tomou gol ainda, então pode levar, mas se não levar vai ser algo histórico. E aí a gente acompanha tudo isso por aqui. Mas se você curtiu, galera, por favor, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades que trazemos aqui. Esse foi o vídeo e nos vemos aí no próximo. Tamo junto, galera.